Então, como o Kelson disse, essa parte não foi mentira. Eu sou, de fato, investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, por ordem de acontecimento, né? Eu sou investigador da Polícia Civil, sou psicólogo de formação, sou mestre em psicologia, sou professor universitário, faço cover do Júlio, o pai do Cris, né? Mas antes disso tudo, eu sou, e aí o meu apontador não vai funcionar, né? Porque eu trouxe o apontador e ele não vai funcionar. Aí. Antes dessas coisas todas, tem esse seminude meu. Essa criança sou eu, né? Por razões, assim como todo mundo, eu acho que eu nasci careca. Tive um intervalo importante entre o dia que eu nasci e agora, em que eu tive muito cabelo, e esse episódio passou. Mas antes dessas coisas, antes de policial, psicólogo, professor, blá, 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 existe uma pessoa ficcionada com história em quadrinhos. Vocês estão olhando para essa imagem, vendo esta bela criança que um dia fui, né? Ela está fazendo o que uma amiga minha chama de beicinho do julgamento, que eu faço às vezes, está na foto da divulgação. E essa criança está segurando uma revista em quadrinhos. Vocês podem pensar, tipo assim, ou esse menino era um gênio, porque ele usava fralda ao mesmo tempo que lia a revista em quadrinhos, ou ele tinha algum problema de desenvolvimento cognitivo, e ele usava fralda quando já era muito grande, né? Não, nenhuma das duas coisas. Eu não sabia ler nessa época. Eu estou segurando esse objeto estranho, multicolorido, porque ele caiu na minha mão. Gente, tem várias fotos... Não rolou, né, Sabrina? Obrigado. Gente, tem várias fotos dessa mesma época, são todos seminudes. Minha mãe está aí, vocês podem brigar com ela depois. Em que eu estou segurando uma revista em quadrinhos que eu não sei ler, não sei para que serve, né? Esses objetos multicoloridos vão me acompanhar. Essa foto aí deve ser por volta de, sei lá, 86, porque ali no colo da minha mãe tem um pedaço da minha irmã, né? E como eu sei que a minha irmã nasceu inteira, então é 86, porque ela já tinha nascido toda. Então, tem várias fotos ali que o Coisa não vai deixar eu passar, por algum motivo que a gente não conseguiu entender, porque ele funcionou até agorinha mesmo. Vou desligar e ligar de novo, peraí. É sempre assim. Obrigado, Sabrina. Essa foto é ótima. É a última, e aí eu paro de falar e vou falar sobre o que eu quero falar mesmo. Eu não faço ideia quando essa foto foi tirada. Ela foi tirada entre 94 e 97. Tem alguns marcadores ali. Primeiro porque é uma festa num lugar em que minha mãe trabalhava. Minha mãe começou a trabalhar nesse lugar em 1994. E eu não estou usando óculos, eu comecei a usar óculos em 97. Então, entre 94 e 97. Percebam que é uma festa de fim de ano. A gente pode ver aqui, tem um pernil, para quem não é de Minas Gerais, isso é uma comida típica, né, do fim do ano, né, até porque só se faz festa em empresa em fim de ano. Eu estou lendo alguma coisa e tem ao meu lado uma moça até bonita. Eu sei que tem porque eu vi a foto, porque eu não faço a menor ideia se tinha, e onde essa moça estiver, eu gostaria muito de pedir desculpa, né? Essa é uma daquelas oportunidades da vida que a gente não vai voltar mais, né? Percebam que ela está bem feliz, assim, tipo, colocaram os adolescentes juntos, os pré-adolescentes juntos, e do meu lado tem um pré-adolescente jacu que fica lendo um gibi. Pois bem, desde que eu nasci, desde que eu consegui segurar alguma coisa na mão, as revistas em quadrinhos me acompanharam, né? E quando eu fui fazer o meu mestrado, eu decidi, eu já tinha um bom tempo de polícia, já tinha uns 10 anos de casa, e eu decidi que eu queria falar de alguma coisa que primeiro me desligasse da polícia e que fosse profundamente importante para mim e que tivesse me acompanhado há muito tempo. E aí eu fui falar de quadrinho. E aí, sempre quando tinha aquelas rodadas de seminário de pesquisa, essas coisas, né, que a gente tem, as pessoas perguntavam, você vai pesquisar o quê? Aí alguém dizia, eu vou pesquisar os marcadores genéticos no processo de criminalidade dos adolescentes. Eu falei, pô, sensacional, hein? Eu vou pesquisar o papel da figura paterna no desenvolvimento de comportamentos antissociais. Eu falei, putz, sensacional, né? Legal isso aí. Lucas, vai pesquisar o quê? Então, eu estou pensando em pesquisar a representação do corpo feminino em histórias em quadrinhos da Mulher Maravilha. E as pessoas dizem assim, que bonitinho. Que legal, você vai pesquisar gibi, né? Eu falei, não, eu vou pesquisar o corpo feminino. O que vai acontecer é que eu vou pesquisar no gibi, no quadrinho, né? Na HQ, como algumas pessoas dizem.
Qual que é a grande novidade aí? A gente vai fazer tipo Chapolin, Pepe, já tirei a vela? Pepe, já tirei a vela. Obrigado. Mais uma? Muito obrigado. Então, em 1938, surgiu isso aí, né? A Action Comics número 1, uma das revistas em quadrinhos mais valiosas de todos os tempos. Nessa revista, né, um sujeito estranho, vestindo um colã azul, com um S no peito, uma capa nas costas, e que tinha alguma dificuldade porque vestiu a cueca por cima da calça, levantava um carro sobre a cabeça e um bandido fugia aterrorizado. O que quase ninguém sabe, né? Essa revista marca o surgimento do Superman, mas o que quase ninguém sabe é que eram 2 adolescentes judeus que tinham criado isso. O Shuster e o Siegel. 2 molequezinhos. Um deles viciado em ficção científica, em romances pulp, e tinham criado essa figura incrível, né? Alguns pesquisadores, meio que forçando a barra, vão dizer que eles se inspiraram no Ubermensch, do Nietzsche, né? Eles não se inspiraram nisso. Eles se inspiraram no que eles viam à volta deles. Não. Nos Estados Unidos, em 1938, não tinham pessoas capazes de pular mais do que um prédio, mais rápidas do que a locomotiva e capazes de rebater balas com o peito. Isso não existia. Existia o oposto disso. Em 30 e poucos, né, 38, os americanos, eu não estava lá, eles tinham acabado de passar pela crise de 29. A Segunda Guerra Mundial estava explodindo, né, estava começando de vez lá na Europa. 1 ano ou 2 depois, eles vão escrever uma história muito interessante chamada Se o Superman se envolvesse na guerra, né? Uma história que saiu tipo numa revista Caras da época. Mas, enfim, tudo isso estava acontecendo. E tem uma coisa que a gente esquece, talvez por um distanciamento de memória, que aquilo que aconteceu na Alemanha nazista com os judeus não foi uma aberração, não estava totalmente descolado da lógica do mundo. Era comum se culpabilizar judeus por várias coisas naquele momento já. Para provar o meu ponto, a gente pode pensar, por exemplo, em O Mercador de Veneza, do Shakespeare, em que o grande vilão é um judeu que empresta dinheiro a troco de um pedaço de carne do corpo do devedor. E que o plano dele não é tirar qualquer pedaço de carne, ele vai querer um pedaço de carne do coração para que aquele sujeito morra, né? Eu me esqueci o nome, mas lá no Oliver Twist, esqueci quem escreveu, a gente vai ter Faguinho judeu, né, que usa crianças de rua para roubar as pessoas, e ele fica com o fruto do roubo. Enfim, quando Hitler ascende ao poder, e eu não quero fazer nenhuma aula de história aqui, os judeus já são parte da ralé da humanidade. Então, só o que ele fez foi dar uma vazão um pouco mais radical do que o que algumas pessoas topavam. Então, imaginem 2 crianças judias vivendo nos Estados Unidos, pós-crise, então, muito provavelmente na miséria, em alguma forma de miséria, e que vão criar um sujeito maior do que tudo, né? Um sujeito superpoderoso, né? Um sujeito que na primeira aventura, Pepe, tira a vela, por favor, o sujeito que na primeira aventura não vai enfrentar nenhum supervilão. Ele vai simplesmente invadir a casa do governador de madrugada para forçar o governador a dar o perdão a um sujeito que vai ser executado injustamente. Essa é a primeira história do Superman, né? Ele não enfrenta Lex Luthor, ele não enfrenta Darkseid, ele não enfrenta nada. Ele vai invadir a casa do governador. Essa é a página em que ele invade a casa do governador, para que o governador dê indulto a um sujeito que vai ser executado. O que está acontecendo aí? 2 moleques, com perdão da má palavra, as senhoras bordadeiras já foram embora, então vamos me sentir um pouco mais à vontade. 2 moleques judeus nos Estados Unidos, na década de 30, fudidos, eu não tenho outra palavra, desculpa, está em streaming, perdão, você está assistindo pela internet, eu não sei a sua idade, vão criar um sujeito que é muito maior do que eles e que é capaz de superar todos os problemas que eles têm. Isso é tão claro que, quando esse sujeito não está saltando prédios, não está correndo mais que uma locomotiva, não está invadindo o gabinete de nenhuma autoridade constituída, ele é um repórter do interior, meio bocó, que tropeça nas coisas, que não sabe andar direito e que é ridicularizado por todo mundo. Ora, não precisa a gente fazer um curso de psicologia por correspondência para entender o conceito de projeção. Esses moleques se projetam naquela figura patética, que é o Clark Kent, mas dizendo, olha, quando eu quero,
eu posso entrar numa cabine telefônica, eles não criaram isso, isso veio depois, mas eu posso entrar numa cabine telefônica, tirar o terno e voar por aí, saltar mais alto que os prédios, invadir a casa do governador e mandar ele fazer justiça. Essa era a coisa que eu queria trabalhar. Histórias em quadrinhos são divertidas, num volume muito grande são produzidos para crianças e adolescentes. Algumas pessoas tratam como aventura escapista, mas nunca foi só escape. Também foi um jeito colorido de falar de coisas muito cinzas, né? De coisas muito estranhas. Dali a pouco, vai surgir uma figura, que foi essa que eu fui pesquisar, então né? Se vocês verem alguma coisa de Mulher Maravilha vendendo no comércio, quiserem comprar e me dar de presente, aceito. Em 41 vai surgir essa figura. Vai ser criada por um psicólogo, que algumas pessoas dizem que era um velhaco, um malandrão que estava tentando conseguir sucesso a qualquer jeito. Mas ele vai dizer assim, olha, eu quero criar uma personagem que seja aquilo que eu acho que as mulheres devem ser. As mulheres devem ser capazes de fazer o que precisa fazer. A gente pode questionar as histórias do Charles Malton no começo, lá, ele dava vazão a umas taras sexuais meio estranhas que ele tinha, uns negócios de amarrar, uns foguetes, uns símbolos fálicos aqui, outros ali, mas, enfim, ele colocava uma mulher, não foi a primeira super-heroína, mas ele colocava uma mulher no centro da ação, sendo mulher. Não por qualquer história de violência prévia, né? Ela não é uma mulher sedenta de sangue, querendo vingança. Não, ela é a deusa, uma nova deusa esculpida no barro pelas amazonas gregas e que vem ao mundo ensinar um outro tipo de governança, né, que ele vai chamar do domínio pelo amor. A submissão amorosa é o termo que ele usa. Né? E aí, enquanto o Rafael falava, na fala anterior, eu fiquei, a gente vai fritando as coisas. E Rafael falou assim, olha, tem uma série de coisas tradicionais, uma série de ações, de conteúdos, de conhecimentos tradicionais que talvez nos empurrem para o futuro, né? Que talvez vão dizer para onde a gente vai, e não mais esse jeito de progresso a qualquer custo, avanço, avanço, avanço. Né? O Malton, com todos os defeitos que ele tinha, quando ele cria a Mulher Maravilha, ele tenta projetar uma, que a gente aprendeu a dizer na academia, uma quebra de paradigma. Né? Ele vai dizer, olha, até aqui, a minha Mulher Maravilha ela vai bater nos outros, sim, porque tem que bater, as crianças gostam. Né? Mas eu quero que ela seja outra pegada. Eu não quero que seja só pô, só que pum, não. Eu quero que tenha outro negócio. Né? E aí ele vai fazer uma versão feminina do Superman, praticamente, que tem uma identidade secreta frágilzinha e etc. Mas que ali pelos anos 40 e 50 vai estar no top 10 dos heróis mais amados pelas crianças de então. As crianças amavam a Mulher Maravilha, endoidavam com a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha tinha como sua claque, né, o seu grupo de apoio, jovens adolescentes, universitárias, né, pós-adolescentes, né, universitárias. Era um negócio muito louco, porque quando o Superman precisava de um parceirinho, ele tinha o Jimmy Olsen, que era um moleque meio bobo. O Batman tinha o Robin, que era outro moleque. Né? A Mulher Maravilha não, tinha jovens universitárias ao seu redor. Né? Isso diz alguma coisa. Pepe? O que as histórias em quadrinhos têm, no fim das contas? O que elas estão fazendo? Que novidade elas trazem? A única novidade que elas trazem é uma novidade de meio. A gente está contando com texto e imagem algo, e num material impresso, né, reprodutível, para citar Morin, algo completamente velho, comum, com o qual a gente já está habituado, que é o lance de contar história. Não só contar história, né? Não é só dizer alguma coisa, é contar uma história que resolve um problema que a gente não consegue resolver sozinho. Né? Imaginem lá 2 adolescentes judeus, não, esquece os adolescentes judeus. Imaginem 2 adolescentes brasileiros, 2 crianças brasileiras, melhor ainda, cujo mundo que eles conheciam, o mundo inteiro que eles conheciam foi arrasado pela lama. A lama passou por cima. Isso não aconteceu em lugar nenhum, é só uma hipótese. Né? Esses meninos precisam ressignificar aquela experiência. Eles precisam fugir da lama para um mundo em que eles dão conta de resolver o problema. Sabe como é que eles fazem isso? Eles inventam história. Quem tem filho, quem já viu criança brincando, vai perceber que sempre quando a criança tem um problema para resolver, ela inventa uma história.
uma história em que ela tem um papel de ação, uma história em que ela inverte os papéis da realidade, né? Um amigo de trabalho me contava que ele está esperando o nascimento do segundo filho, e aí foram dizer para a garota, para a primeira filha, né, uma criancinha de 4 anos, que ele ia ter que dormir um dia na casa da vovó, para que eles pudessem trazer o irmãozinho dela, né? E a menina ficou meio contrariada. Mas depois estava lá brincando, a mãe e a filha brincando de mamãe e filhinha, os papéis invertidos, né? A criança a mamãe e a mãe a filhinha. E aí a mãe foi malandrona, falando, agora eu vou resolver o problema. Então, mamãe, você está grávida, né? Você vai passar uns dias no hospital para trazer o meu irmãozinho, né? Mas eu vou ficar na casa da minha avó, tá tudo bem. Aí a menina respondeu, não, minha filha, não precisa se preocupar. Eu já liguei para o hospital, eu vou em outro hospital em que não precisa ficar lá 2 dias. Eu vou só lá e já volto com o irmãozinho. É 2 minutos, você pode ficar aqui com seu pai. As crianças fazem isso o tempo inteiro. Elas inventam história. As crianças crescem, viram adultos, e crescem, viram comunidades e viram sociedades, e a comunidade humana conta história desde que o mundo é mundo. Nessa imagem que eu acho belíssima, né, a gente tem uma griot africana. Os griots na África são essas figuras sociais cujo papel é contar história. Não é qualquer historinha, é história que resolve um problema. Quem aqui já teve a oportunidade, por exemplo, de ler os mitos dos orixás? Tem umas edições nacionais aí do Prandi, uma outra do Pierre Verger, que são excelentes. Vai perceber que tem uma moral naquela história. Mas não é uma moral tipo assim, tipo o menino que gritava lobo, sabe? Se você ficar mentindo, vai dar BO para você. Não, é uma moral diferente. Alguns problemas são causados porque você descuidou, a culpa é sua. Não descuide para não ter problema, né? Se você descuidou e surgiu um problema, dá para consertar, desde que você peça ajuda a alguém, não tente fazer tudo sozinho. E assim a humanidade foi criando. Isso não sou eu que estou inventando. Isso foi um cara lá, o tal do Jung, quem percebeu que a humanidade compartilhava histórias muito parecidas para explicar problemas muito parecidos. Talvez, se a gente entregasse um pedaço de papel, lápis e caneta para as crianças de Bento e deixasse com que elas contassem as histórias, talvez a gente tivesse histórias muito parecidas, né? Com algumas variações estéticas, com uma mudança aqui, outra ali, mas histórias dizendo do mesmo problema, do dia em que elas foram dormir e acordaram num lugar muito estranho, porque a casa delas estava embaixo da terra, né? É essa a arte da história em quadrinho. É contar alguma coisa que a gente precisa resolver. Aí vocês vão dizer assim, mas Lucas, isso lá em 38, né? Siegel, Schuster, né? Talvez, como eu vou mostrar dali a pouco, um pouco depois, mas hoje é só comércio, né? Sim e não. O cinema é só comércio, o teatro tem uma carga grande de comércio, a literatura tem comércio, né? Mas a coisa só vira, a chave só liga quando a gente lê alguma coisa, a gente envolve numa história e diz, caramba, esse cara está falando de mim. Putz, Grillen, se eu pudesse pular um prédio, cara, eu resolvi aquele problema. Se eu tivesse o peito de aço, eu lembrei da minha esposa mandando eu encaixar o quadril para a barriga não aparecer. Se eu tivesse o peito de aço, eu não teria esse problema aqui, né? Eu teria coragem de chegar na menina que eu gosto, mesmo que ela tenha um cara do lado lá estranho, que eu acho que é meio babaca com ela. É isso, é esse mecanismo, né? As crianças leem X-Men porque, quando elas leem X-Men, elas veem que dá para ser diferente, né? Que pessoas diferentes têm serventias, na falta de uma palavra melhor, diferentes. Mas eu estou me antecipando. São 2 minutos esse sinal? Jesus, Maria, José, por favor. É só para dizer uma coisa, no momento em que isso ficou ainda mais claro. Siegel e Schuster não eram alienígenas, se sentiam como alienígenas, tal qual o Superman, né? Malton não foi feito de barro, igual a Mulher Maravilha, mas tinha mulheres incríveis ao seu redor. Morreu um sujeito recentemente, que era outro velhaco também, tem um monte de críticas a ele, chamado Stan Lee, talvez vocês tenham ouvido falar. Ele, na década de 60, entendeu qual que era a pegada desse negócio e transformou isso em veia comercial. O que ele fez? Ele criou pessoas que pareciam com pessoas. Então, não passe ainda, Pepe, por favor. Neste momento, nós estamos vendo o Homem-Aranha, que era um moleque magrelo, esse é o título de estreia dele. Era um moleque magrelo, óculos fundo de garrafa, sofria bullying, antes da gente ter um nome para dar para isso, apanhava dia e noite, um dia picado por uma aranha radioativa e diz, não preciso mais.
Você me batia ontem, neném, hoje já era. Né? Essa era a lógica. Qualquer adolescente naquela situação ia pensar assim, agora eu vou à forra, meu filho, agora já era. O que o Stan Lee faz, muito espertamente, já no primeiro número? Diz, olha, você não vai resolver nada assim. Se você achar que é só virar o jogo, vai dar BO. E dá. Né? Quem viu o filme ou quem leu esse gibi vai se lembrar que já na primeira história, porque o Peter Parker se acha muito fodão, ele perde a figura paterna dele, por um vacilo dele. Essa é a sacada. O Stan Lee, principalmente, mas todos os colaboradores dele, o Dítico, o Kirby, e todas essas pessoas da primeira geração da Marvel, perceberam que era importante colocar a vida dos leitores no primeiro plano e acrescentar um detalhezinho bobo ou outro, tipo escalar a parede e soltar teia pela mão. Nada que não desse para fazer no quintal de casa. Né? Mas colocar a vida dessas pessoas no centro. A narrativa fantástica é ótima, ela é incrível, ela resolve um monte de problema, e a gente precisa deixar que ela aconteça, a gente precisa deixar que as pessoas fantasiem. A vida é ótima, a vida é sensacional, tem coisas que só acontecem com a gente porque a gente está vivo, mas tem outras porqueiras que só acontecem porque a gente está vivo. Né? Negar a via da fantasia é meio bocó. Né? Ah, mas é só gente com cueca por cima da calça e capa. É, mas também não é. Né? Quando você está na lama, quando você perdeu tudo, quando você acordou um dia num lugar muito esquisito, talvez a cueca por cima da calça seja a única coisa que você consiga fazer. E é importante a gente deixar fazer. Sobre esse aspecto, pesquisar isso, ou o papel do neurotransmissor na ocorrência do crime, ou o papel da figura paterna na organização social da sociedade contemporânea, me parece um pouco mais interessante, porque fala de alguma coisa que eu gosto, que eu entendo, que eu conheço. E que eu espero que vocês também conheçam. Podem soltar os Supermans que existem dentro de vocês e as Mulheres Maravilha e deixem as pessoas fantasiarem. Faz parte. Muito obrigado.